Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a uma live extra aí da nossa maratona Diabetes com Flexibilidade, que com o tema o carboidrato não é o vilão, né? Nós discutimos muito aí, né, sobre o diabetes, sobre o que a gente tem visto no mundo diabetes, né? Para quem ainda não me conhece, eu não estava na maratona, desculpa, eu sou a doutora Janice Sepúlveda, sou endocrinologista, coordeno um ambulatório de diabetes tipo 1 da Santa Casa de Belo Horizonte. E ontem estávamos Débora Bonin e eu na primeira aula, que foi com o tema o carboidrato não é o seu vilão. E por que esse tema, né? Por que esse assunto? Na época do terrorismo nutricional, quem estava ontem presente na primeira aula ou assistiu depois, nós demos diversos exemplos. Nós mostramos muitos depoimentos de pacientes, de seguidores que vivem o seu dia a dia escravizado pelo sentimento de ter diabetes. E é por isto que esta maratona existe, né? Não é a nossa primeira edição, é a nossa segunda edição. O nosso objetivo, além de tudo que a gente já faz aqui na nossa página, a nossa equipe, é trazer para vocês muito conteúdo para que vocês possam aprender bastante. Liberamos no grupo do WhatsApp um PDF da maratona, liberamos no grupo do WhatsApp um manual fotográfico com porções alimentares. Me fala aí, gente, quem baixou o PDF daquele manual maravilhoso, feito por uma colega nutricionista, com fotos das porções alimentares, com as quantidades de carboidratos, que tem o objetivo de treinar os olhos para quando você colocar a quantidade de comida num prato, você ter noção do tamanho da porção e você ter noção de quanto que você está comendo de carboidratos, tá? Esses materiais foram enviados no grupo de WhatsApp para as pessoas que estavam inscritos no evento, ok? Quem não tiver inscrito no evento, não tiver no grupo do WhatsApp, pode chamar a gente depois, tá? Por e-mail ou no direct, que a equipe vai ajudar vocês nisso aí, colocar você em algum grupo, tá? Que é muito grupo, é muita gente, foram mais de 4.000 inscritos para essa maratona. Então, toda a nossa equipe tá muito agradecida da gente poder aí tá ajudando vocês, tá? Alguém falou que tá sem som, vocês estão me ouvindo, gente? Não é possível que tá sem som. Coloca aí pra mim se vocês estão me ouvindo direitinho ou foi só uma seguidora que não estava ouvindo, por favor. Então, dando uma revisadinha para quem ainda não assistiu a aula ou não assistiu a aula toda, tá? Ontem a gente falou então sobre esse tema, né? O terrorismo nutricional, o sofrimento que muitas pessoas com diabetes têm, vivem por falta de conhecimento, tá? Junto disto aí, né, a gente começou a introduzir o tema contagem de carboidratos para abrir a mente de vocês para este novo mundo, tá? Então, gente, quando nós mostramos gráficos ontem, quando a gente mostrou um pouco lá da história do diabetes, né? Eu tô até aqui com a aula de ontem para a gente dar aí essa revisada. Quem assistiu e teve dúvidas, pode colocar pra gente. Nós começamos mostrando para todas as pessoas que estavam presentes qual é a situação que nós estamos vivendo no mundo com diabetes. Você que tem diabetes ou cuida de alguém com diabetes, não está livre. Não está livre de ter um outro parente com diabetes tipo 2. Não está livre
de estar convivendo com pessoas em risco de diagnosticar o diabetes, né? Porque é uma situação mundial de alerta. Então, não é o fato de você ter diabetes ou de você já cuidar de uma criança, de um idoso com diabetes, que você já está com sua missão cumprida. Não, não, não. Nós temos uma missão muito grande, que é de aprendermos diabetes, para protegermos as nossas famílias, os nossos amigos, porque a maioria das pessoas com diabetes tem diabetes tipo 2. Tipo 2. 90% das pessoas com diabetes, que pode ser seu marido, sua mulher, seu filho, seu primo, seu pai, sua mãe. Então, não é fácil, né? Esse dia a dia com diabetes. Então, a gente começou falando sobre isso. Nós revisamos os conceitos nutricionais, o efeito do carboidrato como principal nutriente e uma dúvida que surgiu ontem e que foi muito frequente, né? Gente, eu tô vendo o pessoal falando aqui, né? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Live a gente assiste para aprender. Esta é uma live de revisão, né? Então, eu não tô com pressa, eu vou ficar aqui o tempo que for necessário, eu vou revisar tudo que a gente falou ontem para quem quiser aprender, ok? Para quem quiser aprender. E vai ser longa mesmo, e é para quem quer, é para quem quer mudar a sua vida com diabetes. É para quem quer aprender a se cuidar e alimentar melhor, tá? Quem tiver preguiça de aprender, quem não quiser aprender, como eu disse ontem, aqui não é lugar não, tá? Pode dormir, pode cuidar de sua vida. Aqui é lugar para quem quer ter um diabetes diferente, para quem quer cuidar da sua família, ok? Então, ontem, uma dúvida que é muito frequente e que surgiu foi em relação às metas do controle do diabetes. E o que a gente viu? Que muitas pessoas não sabem qual é o valor que você está buscando no controle do seu diabetes. E aí, a gente precisa entender uma coisa. Quem não sabe o que está buscando, não vai conseguir encontrar. E quando a gente está falando de diabetes, de contagem de carboidratos, de usar um remédio mais caro, de usar um remédio mais barato, de usar uma insulina do SUS, de usar uma insulina cara, nós estamos falando de metas. E para você entender o efeito do carboidrato, da proteína e da gordura, que é o tema da nossa maratona, é muito importante que você tenha na ponta da língua e do lápis e do seu caderninho aí, das suas anotações, a sua meta. Aí eu pergunto, você que está me ouvindo aqui agora, você tem certeza absoluta de qual é a meta que você está buscando no controle do seu diabetes? Ou no controle do diabetes do seu filho, do seu pai, da sua mãe que você está cuidando? Às vezes as pessoas esquecem mesmo. Não é porque o médico não falou, não é porque você nunca estudou isto, é porque dentro do diabetes é muito assunto. E como é muito assunto, você precisa repetir, entender de novo, discutir com a sua equipe. E ontem
uma coisa ficou muito clara pra gente no primeiro dia da maratona. Muitas pessoas não sabiam o valor. E muitas pessoas acham que ter o controle do diabetes é ter aquele número normal que vem no exame. E não é, gente. Quem aí acha isso? Que para ter um diabetes controlado tem que ter a glicemia de jejum até 99. Olha aí, a Janaína acabou de colocar, ó. Quem tá pré-diabetes, a meta seria diminuir o percentual, a glicemia de jejum pro normal. Eu vou falar um pouco sobre pré-diabetes, tá? Quem tiver dúvida aí dos valores das metas, pode ir colocando que eu vou voltar aqui. Mas eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês para anotar duas coisas. Primeiro, muitas pessoas que estavam na live tinham pré-diabetes. Pré-diabetes são valores nos seus exames de glicemia de jejum e de hemoglobina glicada, que é a média da glicose. Vai anotando, gente, vai anotando, porque vocês precisarão desses dados para entenderem o efeito do carboidrato no seu dia a dia. Se você não sabe os valores normais ou alterados, como é que você vai saber se o carboidrato, a proteína e a gordura tá fazendo um efeito maior ou menor no seu controle? Não tem jeito. Por quê? Olha o que acontece muito. Às vezes a pessoa come um pãozinho e fala assim: nossa, doutora, comi um pãozinho e minha glicemia 2 horas depois deu 140, eu tô horrorizada. Qual que é o problema com 140? Tá dentro da meta para quem tem diabetes. Entenderam? Que quando você não sabe o valor, você também interpreta o efeito do alimento errado. Este é o problema. Você interpreta errado. E aí você fica achando que o pãozinho, que aí você fica achando que a colherzinha de arroz, né? Um docinho em uma festa tá causando um horror. Então vamos para os números, porque quem tem diabetes e tem interesse pelo diabetes também deve ser um educador. Você deve saber esses números, porque muitas pessoas terão você como referência, você que vive com o diabetes ou com um parente com diabetes, para perguntar os números quando tem o exame alterado. E se você responde errado ou você não sabe, você pode sim deixar de ajudar uma pessoa, tá? A Ana Maria até colocou: nossa, eu sou assim, não sabe interpretar o número, não vai saber interpretar o efeito da comida. Como é que vai aprender contagem de carboidratos? Como é que vai ter liberdade alimentar? Então, normal é uma glicemia de jejum de pelo menos 8 horas até 99. Aí tem gente me perguntando: mas a minha deu 101, Janice, é tão pertinho. Não é normal. Acabou, não é normal. Normal é a glicemia de jejum até 99, ponto. A glicemia de jejum de 100, anota aí, gente, porque você pode salvar e ajudar muita gente só sabendo esses números que eu vou falar aqui agora. Uma glicemia de jejum entre 100 e 125, repetida e confirmada, é pré-diabetes. Uma hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? É a média da glicose dos últimos 3, 4 meses. Vocês sabiam que muitas pessoas no Brasil têm diabetes e nunca fizeram uma hemoglobina glicada? Não sabem se está bem controlada ou não está na meta do controle. Olha que coisa. Olha que coisa. A hemoglobina glicada menor do que 5,7% normal.
Entre 5,7% e 6,4% é pré-diabetes. Por que pré? O que esse nome pré quer dizer? Quer dizer que se você souber que você tem pré e você atuar naquelas coisas que são possíveis melhorar, você pode reverter isto aí. Você pode voltar a ter todos os seus exames normais. E a população com pré-diabetes que não sabe o que tem, que não sabe que tem pré, é enorme. Está dentro da sua casa, está dentro do seu trabalho e está perdendo a chance de se cuidar melhor e reverter este quadro. Vocês que estão colocando aí que tem pré-diabetes, vocês já conversaram com o médico de vocês, com o enfermeiro, com o farmacêutico, sobre as estratégias para reverter o pré-diabetes? E não é só o pré-diabetes hoje que está na mira da remissão, do voltar para trás. O diabetes tipo 2 também está na mira. Se você tem pouco tempo de diabetes, não diagnosticou muito descontrolado, né? Muitas pessoas diagnosticam diabetes com hemoglobina glicada de 6,7, 6,8, né? No comecinho da história. Você sabia que existe um quadro chamado de remissão, onde você pode conseguir um controle e manter por anos até normalizar sua hemoglobina glicada? Você já conversou? Se você está nessa situação, você já conversou com seu médico? Por isso que é importante conhecer o pré-diabetes. Então, a gente tem a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, que hoje são os exames mais usados no diagnóstico. E também no acompanhamento de quem tem diabetes, ok? Principalmente, obviamente, a hemoglobina glicada. O outro teste que nós temos, que é o teste oral de tolerância à glicose. É aquele teste onde a pessoa vai para o laboratório, colhe o primeiro sangue em jejum de pelo menos 8 horas, toma um copo de um líquido açucarado, fica quietinho no laboratório e colhe de novo o sangue 2 horas depois. Este teste, esse líquido açucarado, ele substitui um grande prato de comida. Quem tem o metabolismo, o funcionamento do pâncreas, da insulina normais, na hora que come esse pratão de comida, né, digamos assim, né, que esse líquido equivale a um pratão de comida, 2 horas depois, este exame tem que estar menor que, a glicose tem que estar menor que 140. Se está entre 140 e 199, é pré-diabetes. E se está acima de 200, é diabetes. A glicemia de jejum acima de 126, repetida e confirmada, ou com outra glicemia de jejum, ou com hemoglobina glicada, ou com o teste oral de tolerância à glicose, é diabetes. E a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5% é diabetes. É diabetes, é diabetes e é diabetes, né? É importante conhecer os números. O diabetes tipo 1 hoje tem jeito de ter remissão? Remissão parcial ou período de lua de mel. E algumas pessoas perguntaram ontem, doutora, falaram que eu tenho diabetes tipo 1, só que eu estou usando pouquinho de nada de insulina. Será que eu realmente tenho diabetes tipo 1? Quem tem diabetes tipo 1
principalmente os adultos, podem entrar numa fase que chama remissão parcial. Que é isso? Pode precisar de pouquinha insulina durante algumas semanas, alguns meses, raramente mais de um ano, porque o pâncreas ainda funciona um pouquinho, tá? Mas isto no diabetes tipo 1 vai acabar, né? E a gente ainda não tem outra forma, embora muitos grupos de estudos no mundo estejam em busca de uma forma de bloquear essa destruição do pâncreas em quem tem diabetes tipo 1. Ok? Eu tô vendo o Kaique lindo aí, né? Poucos meses de diabetes falando, né? Que ele usa pouca insulina porque tá na fase da lua de mel. Ok? Quando você tem diabetes tipo 2 e você ainda tem uma boa reserva de insulina, às vezes você tá acima do peso, tá sedentário, tá com colesterol muito alto, triglicérides muito elevado, a vida muito desorganizada, no começo, quando o seu pâncreas está, produzindo muita insulina, você se cuidar da sua saúde, pode sim, né? É um termo já estabelecido, que você pode sim entrar em remissão. Mas tem que ter muito cuidado, porque o nome não é cura, é remissão. O que isso significa? Que se meus exames melhorarem demais e eu voltar a ganhar peso, ficar sedentário, não cuidar da minha saúde, da minha pressão, do meu colesterol, do meu triglicérides, a minha glicose pode subir a qualquer hora novamente. Não é cura, é remissão, ok? Então, até agora, eu esclareci as dúvidas que muita gente perguntou ontem sobre: será que eu tenho diabetes? Será que eu não tenho? Será que eu tenho pré-diabetes? Aí eu tô esclarecendo essa primeira dúvida. Agora, eu quero que vocês entendam bem sobre as metas no controle do diabetes. Porque, vou repetir, como que você vai saber de verdade, né, do fundo do seu coração e usando a ciência, como que você vai saber o efeito, entender o efeito do carboidrato, da proteína e da gordura no seu corpo, na sua vida, na sua saúde, se você não sabe interpretar o resultado? Não tem jeito. E o que a gente mais escuta é o povo falando que comi um pão e o meu diabetes se descontrolou. Ah, é? Quanto que deu depois do pão? 140, 150? Desde quando isso é diabetes descontrolado? Desde quando isso é diabetes descontrolado? Desde o momento que você não sabe o que é controlado. Então, bora lá? Ó, cada um vai anotar nesse caderninho aquilo que diz respeito à sua idade. Por quê? A meta de controle do diabetes do Kaique, que é um adolescente, não é a meta de controle do diabetes do seu João com 90 anos. Que não é a meta de controle do diabetes do seu José com 65, super saudável, trabalhando, que não é a meta da Dona Maria com 75, que já pode estar acamada por causa de um AVC. Então, não use o seu número para falar com a outra pessoa que ela está controlada do diabetes, que ela está na meta ou que ela não está na meta. Porque o seu número é o seu número. O número da outra pessoa é da outra pessoa. Então, cada um vai anotar aí, tá? Bem anotado, qual é a faixa de glicemias, né? Que você, repetindo elas na maior parte do tempo, e a hemoglobina glicada,
você vai poder ter a tranquilidade de que os seus medicamentos, a sua alimentação, o seu exercício físico estão funcionando, tá? As metas sempre são individualizadas. Quando a gente passa o geral da meta, o próprio nome já diz, né? É o geral. Você vai pegar este número e você vai trazer isso para dentro da sua consulta com o seu médico, com o seu nutricionista, com o seu enfermeiro. Porque lá dentro da sua história de saúde, pode ter alguma questão que mude esta meta. Por exemplo, ontem eu atendi uma paciente muito querida no consultório que tem um diabetes tipo 1, mas que tem também uma doença neurológica que traz para a vida dela crises convulsivas. E, portanto, dentro da história dela, o número que a gente sabe que é geral, eu não posso aplicar para ela. Eu preciso ter um número diferente. Mas a maioria das pessoas com diabetes não sabe nem o número básico. Aí eu vou falar os números agora. Então vamos lá. Se você é uma criança ou uma adolescente, o que as diretrizes recomendam? A gente vai ter valores para glicemia de jejum e antes das refeições, valores para as glicemias 2 horas pós-prandial. Toda vez que você escutar falando 2 horas pós-prandial, quer dizer 2 horas após começar a mastigar sua comida. Não é 2 horas depois que você aplica insulina, não é 2 horas depois que você acaba de comer, é 2 horas depois que você começa a se alimentar. Ok? Então, se você é uma criança ou uma adolescente, o desejável é que a maioria das suas glicemias em jejum de pelo menos 8 horas esteja entre 70 miligramas por decilitro e 130 miligramas por decilitro, ok? Anota aí, gente. E as suas glicemias 2 horas pós-prandial, 2 horas após começar a comer, que a maioria esteja menor que 180. Por isso que existe um termo no diabetes que chama tempo na meta. Se as pessoas com diabetes de forma geral, adultos, crianças, tiverem 70% ou mais desses valores entre 70, que é o mínimo, e 180, você tem muita chance de daqui 3, 4 meses ter a hemoglobina glicada, a média da glicose dos últimos 90, 120 dias na meta paridade. Vai anotando aí, hein, gente? A live ficará gravada e você vai poder assistir isso 250 vezes para anotar. Mas não deixe de saber esses números na ponta da língua. Não deixe de falar sobre esses números com as pessoas que você conhece. Não deixe de educar o outro com o conhecimento que você adquire, porque a gente não vai mudar a história do diabetes de outra forma. Então, se você é uma criança e uma adolescente, nós desejamos que a sua hemoglobina glicada fique menor do que 7%. Depois eu vou falar as tabelinhas para vocês entenderem o que você está vendo dentro de casa, na pontinha do dedo ou nos exames de laboratório, para você aprender a entender que o que você vê em casa não pode ser uma surpresa quando faz o exame de hemoglobina glicada. Porque senão você
tá vendo uma coisa e tá enxergando outra. Não pode. A gente tem que ter noção disso, e isso é com aprendizado. Então, já falei criança e adolescente. Agora eu vou falar os adultos, tá? Adultos. Com diabetes tipo 1 ou tipo 2, né? Gestante não entra aqui, ok? Tá? Olha lá, o Márcio André perguntou: pós-prandial não é até 140? Não, é menor do que 180. Eu não falei, as metas são individualizadas? Menor que 180 quer dizer que 180 é o máximo. Você vai variar em uma faixa de 70 a 180. Ok? Fechado? Adultos, né? Idosos não, idosos eu vou falar ainda. Quem aí tem mais de 65 anos, calma lá que eu vou falar. Adultos com diabetes tipo 1, tipo 2, secundária a medicamento, ou secundária pancreatite, ou porque tirou um pâncreas, mas é adulto, tá? Glicemia de jejum e pré-prandial, né? Pré-prandial, antes de comer, estando a pelo menos 4 horas sem comer e beber nada, ok? Glicemia entre 80 e 130. 2 horas pós-prandial, 2 horas pós comer. A Erivalda colocou aqui, eu tenho 66. Espera aí que eu vou falar pra você, Erivalda. 2 horas pós-prandial menor que 180, ok? Hemoglobina glicada para os adultos menor do que 7%. Agora vamos falar dos idosos. Se você é cuidador de idoso, seu pai ou sua mãe, né? Às vezes você não é o cuidador, mas você ajuda a cuidar. A gente tem uma questãozinha com o idoso. Vocês sabiam que a gente tem 3 tipos de idosos? Já não basta, né, gente? A gente tem tanta coisa para aprender, a gente ainda tem que aprender que os idosos não são iguais. Nós temos idosos muito saudáveis, né? Que às vezes tá ali com diabetes, usa 1, 2 comprimidinhos, tá trabalhando, tá com a cabeça boa, né? Tá produtivo. Esse é considerado um idoso saudável. Saudável. Nós temos os idosos que a gente chama de comprometidos. O que é um idoso comprometido? É aquele idoso que tem muitas doenças associadas, já está com a qualidade de vida muito comprometida. Às vezes já tem um comprometimento cognitivo, né, assim, de raciocínio, de memória prejudicado. Pode ter uma demência senil, um Alzheimer, né? Então a gente precisa separar este idoso daquele idoso muito comprometido. O que é o idoso muito comprometido? É o idoso que às vezes já está em uma fase terminal da vida, né? Com muitas doenças associadas, tá? Ou já em cuidados paliativos. Vamos raciocinar? Vamos raciocinar. Por que um idoso em uma fase final da sua vida, muito comprometido, às vezes sem contato com o mundo externo, precisa ter um controle do diabetes tão rigoroso como uma pessoa de 40 anos? É só a gente, pensar. A gente tem que raciocinar para a gente entender. Raciocinar para a gente entender, tá? Porque senão as pessoas ficam querendo, inclusive os próprios profissionais de saúde, fica querendo que o idoso de 95 anos tenha a mesma hemoglobina glicada de um adulto de 30. Não tem condição, porque você pode piorar a vida dele. E eu vejo muitos filhos cobrando dos pais idosos, que às vezes não são
Mas um idoso ativo, saudável, que arruma casa, que sai, que faz suas coisas, que viaja pelo mundo, querendo que aquela pessoa tenha um controle tão rigoroso que ela começa a passar mal pelo excesso de controle. Olha como tudo tem dois lados. Às vezes o idoso passa mal, tem uma péssima qualidade de vida por estar em cima dele ali, ó, aplicando muita insulina, dando muito remédio, para que a hemoglobina glicada fique em 7%, 6%, e aí você está piorando a vida dele, não melhorando. Então vamos lá. Idosos saudáveis. Todo mundo entendeu o que é um idoso saudável, o que é um idoso comprometido e o que é um idoso muito comprometido, tá? Quem entrou depois tem que olhar a live de novo. Então, se é um idoso saudável, a glicemia de jejum é igual de um adulto, 80 a 130 na maioria das medidas. Vamos anotar bem grande nesse caderninho de vocês? Nada na vida é 100%. Nada na vida é 100%. Não serão as suas hemoglobinas glicadas, nem sua glicemia de jejum, nem sua glicemia 2 horas pós-prandial, que terá 100% de perfeição. E muitas pessoas estão desesperadas e sofrendo com o diabetes porque elas estão buscando 100% das suas glicemias na meta. Desculpa, você não vai conseguir. 100% todos os dias, todas as horas, todos os meses da sua vida, você não vai conseguir na meta. Sabe por quê? Porque não é possível para ninguém, nem quem não tem diabetes fica 100% do tempo na meta. Porque a gente come errado, a gente fica doente, a gente interna no hospital, a gente toma um corticoide. Acontecem coisas na vida das pessoas que não têm diabetes que também sobe a glicose, gente. Então, para que perder o sono, se torturar, ficar doida, pirada, porque teve um resultadozinho fora daquilo que você entende que é o normal? Sabe por quê? Porque a maioria não sabe nem o que é normal, nem o que é desejável. E aí fica piradinha, passando fome, fazendo doidura, dieta de gente doida, né? Terrorismo nutricional, sofrendo, submetendo sua família a uma loucurada. Então, quando você tem um idoso saudável, é assim. A maioria das glicemias que fizer em jejum, 80 a 130. Que a maioria, 2 horas pós-prandial, esteja no máximo em 180. Mas a hemoglobina glicada, claro, se for possível, se estiver usando medicamentos que dão menos hipoglicemia, né? Que tem um perfil mais seguro, uma hemoglobina glicada de no máximo 7,5%, né? A gente fala menor que 7,5%. Ah, doutor, então pode ser 7? Pode. Pode ser 6,8? Pode, desde que não esteja tendo hipoglicemia toda hora. Porque aí o que você acha que é bom pode aumentar, inclusive, o risco de doenças do coração. Sabia disso? Que às vezes as pessoas querem um controle tão rigoroso que ao invés de fazer bem, estão fazendo mal. Ao invés de você melhorar a vida do seu parente idoso, você pode estar aumentando o risco dele ter uma queda, uma fratura. Repetindo, quando a gente fala menor do que 180, nós estamos dizendo qualquer valor entre 70 e 180, tá, gente? 70 e 180, ok? E se o idoso é comprometido, que eu já expliquei aqui?
É o mesmo valor de um idoso saudável que está trabalhando, que está viajando, que está correndo o mundo? Claro que não. A glicemia de jejum desse idoso, anota aí quem cuida de idosos ou quem é um idoso, tá? Para que você entenda bem e não fique sofrendo à toa na sua casa, e vocês vão precisar desses valores para entender a aula 2 da maratona amanhã. Porque amanhã nós vamos falar sobre o método básico de contagem de carboidratos, sobre o método avançado de contagem de carboidratos, sobre substituições inteligentes no seu dia a dia. Vamos, surpresa que eu já vou revelar agora. Eu falei ontem, mas vou revelar agora. Receberemos 3 convidadas ilustres no nosso segundo dia da maratona, tá? A Dominique, do perfil Mamãe Insulina, a Juliana, do perfil Diário de uma Mãe Pâncreas, né? São 2 mães pâncreas, cuidadoras aí, né? Responsáveis pelo tratamento dos seus filhos. E receberemos uma colega nutricionista que tem diabetes tipo 2. E nós traremos essas pessoas para mostrarem para vocês, na vida, no mundo real, qual que é a diferença de uma pessoa que entende de contagem de carboidratos, de flexibilidade alimentar, e como que a vida muda no antes e depois de conhecer um lado que não é o lado do terrorismo nutricional, que não é o lado de você ser escravo. Então, presta atenção, você vai precisar conhecer esses números de metas para você entender as coisas que ainda tem para aprender. Amanhã, quinta, porque quinta tem live aqui, tira dúvida, e sexta-feira tem muito conteúdo para encher esse caderninho aí. Então, não pode perder. Então, se o idoso é comprometido, a meta é glicemia de jejum de 90 a 150 e o 2 horas pós-prandial de no máximo 180. A hemoglobina glicada deve ser até 8,5%. Presta atenção, até 8,5%. Isso significa que tem que ser 8,5%? Dependendo do tratamento que a pessoa faz, do acesso ao medicamento, do tipo de comprimido de insulina que usa, pode ser 8, pode ser 7,5, né? Então, esta individualização, ela é muito importante de ser feita com o seu médico. A Silvia Ferreira colocou aqui, ó, acho que é a Ana Maria, tenho 72 anos, sou saudável, estou apavorada com minha glicose de 100 e minha glicada de 6,2. Gente, vamos lá? O médico disse que estou não estou tomando nenhum remédio, mas estou perdida com a minha alimentação. Aí eu quero perguntar para vocês, o que a gente falou no começo da live? A diferença entre ter pré-diabetes e diabetes. Por estes números é pré-diabetes? Pode ser pré-diabetes sim, né? Porque eu não sei a história toda, eu não analisei outros exames, mas o médico falou que é pré-diabetes, então é pré-diabetes. Não tá tomando nenhum remédio. Quais são as formas que a Ana Maria e todas as pessoas com pré-diabetes têm para reverter? Alimentação que busque o controle do peso, do colesterol, que ajude no controle da sua pressão, e exercícios físicos. E se não houver uma resposta nesses valores, em 3 a 6 meses, avaliar com equipe de saúde o início de uma medicação que possa ajudar nessa reversão do quadro, tá? Então, acredito que com isso eu respondi todo mundo aqui que perguntou sobre pré-diabetes, tá? Vamos continuar aqui.
E o idoso muito comprometido terminal? A gente precisa ficar preocupado em ter hemoglobina glicada de 7%? A gente precisa ficar preocupado de não deixar essa pessoa, esse idoso comprometido, descompensar tanto do diabetes que piora as outras coisas que ele tem. Mas a gente tem que preocupar principalmente em evitar as hipoglicemias, que são as glicemias menor que 70 miligramas por decilitro, que é um efeito colateral das insulinas e de alguns medicamentos para o diabetes. E por que eu fiz tanta questão de trazer esse tema hoje? Vou repetir. Se você não sabe bem as suas metas, toda vez que você comer uma coisa diferente, que você comer um carboidrato, que você comer um alimento que você gosta, se você não sabe esses números, você não vai saber interpretar o efeito do alimento no seu dia a dia. Porque não tem jeito. Você tem que saber. E se você também não souber que você nunca terá 100% das glicemias na meta e todas, em toda a sua vida, todas as suas hemoglobinas glicadas na meta, se você não souber disso, você vai viver uma vida de muito sofrimento. Você vai viver uma vida de muita angústia. E interessante é que muitas pessoas... Coloca aí pra mim, quem tá participando aqui, gente, da maratona? Muitas pessoas responderam um questionário. Eu quero saber se você se parece com essas pessoas que responderam isto aqui em relação ao diabetes e que estão sofrendo por não saberem bem sobre diabetes. Olha isso, gente. Eu gostaria de aprender mais a respeito dessa terrível doença. Atenção. Atenção. Eu gostaria de aprender mais sobre essa terrível doença. O diabetes é uma condição onde você, aprendendo a se cuidar, você terá uma vida que pode ser muito mais saudável do que você tinha. Tão feliz quanto você deseja. Preste atenção. Ter um diagnóstico do diabetes, ninguém quer. Nem de doença neurológica, nem de doença dermatológica. A gente quer ter saúde. Mas o diagnóstico, muitas vezes, vem para a sua vida. Seja de uma osteoporose, de um problema no joelho, de uma enxaqueca, de um câncer, de uma doença neurológica grave, de um infarto, de um AVC ou de um diabetes. Muito cuidado quando você fica... Hoje eu falei com um jovem de 17 anos no meu consultório, não sei se ele tá aí ou a mãe. Falei com ele. Cuidado com o que você repete para você todos os dias. E o que ele estava repetindo? Ele estava assim: ai, doutora, mas eu tenho preguiça de fazer contagem de carboidratos. Aí daqui a pouco eu tenho preguiça de fazer não sei o quê. Eu tenho preguiça. Eu falei, muito cuidado com o que você está repetindo. Porque de tanto você repetir que você tem preguiça de tudo, você vai empacar a sua vida. De tanto você repetir que o diabetes é uma doença terrível, porque você ficou ouvindo isso a vida toda, mais você vai tirar a paz da sua vida. E mais você vai perder a oportunidade de cuidar do seu diabetes. Mais você perderá a oportunidade de ter mais saúde, por mais triste que tenha sido qualquer história que você tenha ouvido.
Ah, meu irmão tá fazendo hemodiálise, meu tio perdeu os 2 olhos, ficou cego, o outro amputou as 2 pernas. A outra pessoa não é você. A vida da outra pessoa não é a sua. A sua vida, da sua vida, do seu diabetes, cuide você. Não traga para a sua vida o cenário, a vida difícil que outra pessoa teve, fique repetindo que sua vida é terrível porque você tem diabetes. Sua vida será terrível se você não cuidar do seu diabetes. A sua vida pode ser tão terrível se você não aprender a correr atrás da sua saúde. É assim que a vida pode ser terrível. Mas não é terrível só por causa do diabetes, é terrível por causa de qualquer coisa. Não vai cuidar da sua saúde pra você ver, não. Aí vai ficar idoso, cheio de doença, com colesterol alto, vai infartar, vai ter um AVC, vai ficar estressado, né? Terrível. Terrível é aquilo que a gente faz com a vida da gente, não diabetes. Isso não quer dizer que eu tô falando que vocês vão amar e fazer festa, né, gente? Porque teve um diagnóstico de diabetes, pelo amor de Deus. Eu tô falando 2 coisas diferentes, né? Olha aqui para você ver outra coisa. Meu maior desafio no diabetes é evitar as hipoglicemias. Eu já reduzi bastante as ocorrências da hipoglicemia. Deixa eu ver se eu... peraí, aqui, ó. Eu já reduzi bastante, porque era muito comum. Gira em torno de pelo menos uma hipoglicemia por semana. Olha isto. Hipoglicemia, isto vocês vão aprender aqui hoje. Hipoglicemia é a principal barreira para o tratamento adequado do diabetes. Ela dá medo, ela dá insegurança, ela dá uma sensação de morte mesmo. Quem aí, gente, tem hipoglicemia? Fala para mim se não é isso. Porque as pessoas não podem viver no mundo da lua, né? As pessoas não podem viver no mundo da lua. Quem usa insulina, quem usa glibenclamida, glicazida, glimepirida, principalmente, pode ter sim uma hipoglicemia. Quem não sabe nada de hipoglicemia, vai buscar no IGTV aqui da página as lives de hipoglicemia que tem, ó, tem coisa demais de hipoglicemia aqui. Você vai assistir 1, 2, 3, 50 vezes até você saber mais hipoglicemia do que as pessoas que você conversa. Até você saber mais hipoglicemia, talvez, do que o médico que te atende, tá? Mas não viva, se você usa uma insulina ou uns outros medicamentos, não viva como se isso nunca fosse acontecer com você, porque fechar os olhos é colocar uma venda, é ficar cego para a realidade. E aí você pode aprender da pior forma possível, que é na dor. As pessoas que têm hipo estão descrevendo, e é verdade, acredite, mas não é para você parar de dormir, é para você aprender. É para você aprender como se cuidar. É para você entender que a gente está fazendo essa maratona, discutindo tanto assunto, falando sobre carboidratos, sobre contagem de carboidratos, porque um dos motivos das pessoas terem muitas hipoglicemias é usarem as doses de insulina de qualquer forma. Pensa comigo, por que a contagem de carboidratos é importante? Se meu médico, pensa comigo, raciocina, gente, para parar de chutar na contagem, porque tem muita gente que tá fazendo a maratona, inclusive meus pacientes, viu? Não tô, nem eu, nem ninguém tá de fora, não. Muitos dos meus pacientes estão fazendo a maratona porque estão praticando a chutagem de carboidratos, né? E não a contagem. Estão fazendo de... Hoje eu falei com um, menino, moço, mas você tá fazendo de tudo mesmo pra chutar, né? Você tá fazendo de tudo pra chutar a contagem de carboidrato? Misericórdia! Não, tem muita gente fazendo e eu quero que vocês entendam por que a contagem de carboidratos é importante. Pensa comigo.
médico foi lá e passou para fulano 5 unidades de insulina. Aí fulano falou que tomava um copo de leite e comia um pão de sal todos os dias no café da manhã. Essa fulana pode ser eu, porque eu comi isso todo dia. Aí o médico passou 5 e na maioria dos dias a pessoa viu que 5 funcionava. Aí, um belo dia, fulano acorda e resolve tomar só um copo de leite e comer um biscoitinho de água e sal. Mas aí fulano para e fala assim: ai, será que eu uso 5 unidades? Ou 4? Quem sabe 3? Talvez 2. Quem sabe nenhuma? Vai dar certo, gente? Põe aí pra mim. Vai dar certo? Vocês acham que vai dar certo? Se usar 5 unidades para um copo de leite e um pão, e no outro dia resolver não comer isso tudo, ou comer 2 pães ou 3 pães, usar a mesma quantidade vai dar certo? Não. Chutar para menos ou para mais vai dar certo? Não. E é por isto que vocês fazem muito errado. É por isso que não saber calcular a sua dose de insulina, eu tô falando da insulina por enquanto, tá? É por isto que o erro do dia a dia de comer e não saber o que usar não combina com meta de controle do diabetes. Se eu resolver, vamos dizer que eu resolvi então, Janicinha, né? Janicinha é o apelido que minha sobrinha me deu, tá, gente? Ela me chama de Janicinha. Janicinha come todos os dias um pão e toma um copo de leite. Eu faço isso mesmo, tá? No café da manhã. Eu poderia usar 5 unidades todos os dias? Se você come a mesma coisa todos os dias da sua vida e você nunca vai variar, e você não quer variar, você pode comer, pode fazer, pode combinar com o médico. Vai dar certo. Porque você não quer variar, né? Mas você vai comer todos os dias um pão e tomar um copo de leite? A mesma quantidadezinha de arroz, feijão, salada, carne, fruta. Você vai comer? Você acha que é possível, humanamente possível? Aí, Janicinha come no café da manhã a mesma coisa. Mas no almoço, Janicinha não come a mesma coisa. Porque um dia eu chego aqui em casa, tem arroz e feijão. No outro dia tem um macarrão. No outro dia tem uma batata. No outro dia eu não tô nem com fome. No outro dia eu tô com muita fome. A minha dose deveria variar. Então, para quem usa insulina, se você entende isto, você já parte do pressuposto que contar carboidrato, proteína, gordura e variar a sua dose no dia a dia faz todo sentido. No dia que você comer mais, usa mais. Se você comer menos, usa menos. Se você não comer nada, usa 0. Entenderam? Aonde é o erro? Na variar a comida, mas não variar a dose da insulina rápida. Este é o método avançado que a gente vai explicar para vocês amanhã, cheio de exemplos, que é um método voltado para quem usa insulina. Mas o que as pessoas não conhecem de jeito nenhum, ou às vezes já fazem,
mas nem sabe que fazem, né? Isso é muito comum, inclusive com os meus pacientes. Às vezes a pessoa já faz, mas por um motivo ou outro, aquele nome contagem de carboidratos não rodou ali naquela consulta e a pessoa desconectou. Quando você tem um plano, eu já vou responder, né? Já vou antecipar. Não me pergunta quantos carboidratos você pode comer. Tá certo, gente, essa minha fala? As colegas Nutri que estão aí. Ninguém pode responder para você quantos carboidratos você precisaria no dia se essa pessoa não fizer sua consulta, que é um nutricionista, se não calcular as suas necessidades, porque a gente não adivinha a quantidade de nutrientes, de carboidrato, proteína e gordura que uma pessoa precisa. Se você tem diabetes, primeira coisa que você vai pensar na hora que essa live acabar é se o seu acompanhamento nutricional está em dia. Se você não está devendo nada para o seu nutricionista. Se você não fugiu do seu nutricionista. Se você não foi no seu nutricionista 10 anos atrás, quando você recebeu o diagnóstico. Se você nem sabe onde é que está seu plano alimentar. Isto não é compatível com alcançar aquela meta que eu falei no começo da live. Não ter um acompanhamento bem feito da equipe não é compatível com querer a meta do controle. Aí você tá querendo um milagre, né? Então, presta atenção. Então, vamos lá. Aí você foi no nutricionista. Aí você aprendeu quais são suas necessidades, qual a quantidade de carboidrato, proteína, gordura, fibras. Você entendeu o seu plano alimentar. Você conversou com seu nutricionista sobre as suas preferências alimentares. Você entendeu o que, como e quando a sua alimentação vai melhorar de acordo com você, não com os outros. Não é a dieta do seu vizinho. Quem aí já roubou a dieta da prima? Fala aí, gente. Quem aí encontrou com a pessoa na rua que tinha emagrecido e falou assim: ô, me empresta essa dieta aí que eu quero fazer, gente. Quem nunca fez isso aí, gente? Quem nunca viu o povo roubando a dieta do vizinho para fazer? A dieta do vizinho não é a sua. Tá querendo roubar a dieta? Já vou logo te avisando que vai dar errado, tá? Não vai prestar. Não vai prestar. Mas, vamos dizer que você tá fazendo tudo direitinho. Aí, você recebeu um plano alimentar. E dentro daquele plano, tinha que no café da manhã, a sua meta de carboidratos eram 40 gramas de carboidratos. O que a contagem de carboidratos quer mostrar para você? Pelo método básico ou de substituição, falando muito grosseiramente, né, gente? Porque o conteúdo de diabetes, de contagem de carboidratos, de coisas para aprender, de coisas para entender, ele é gigantesco. A maratona, essas lives aqui de Tira Dúvidas, é para introduzir a maioria de vocês em um tema que é muito desconhecido para a maioria. Por quê? Porque ele é desconhecido também para a maioria dos profissionais de saúde. E aí, se os profissionais de saúde não dominam o diabetes, vai ser muito difícil que você domine. Será muito difícil que você consiga progredir se você não estudar muito. Se você não der um passo adiante, você vai ficar escravo do sistema. Aí você tem que se perguntar: você prefere ficar escravo do sistema ou acordar amanhã, pegar o link da live que tá aqui na bio
de ontem, correr atrás desse aprendizado, pegar seu caderninho, anotar tudo, entrou atrasado nessa live, assiste ela de novo, anota tudo, aprende e não fica escravo da falta de conhecimento. Aí, o que a contagem de carboidratos por substituição, método básico diz? Que todas as pessoas com diabetes podem fazer. Você não precisa usar insulina para fazer contagem de carboidratos. Você não precisa da prescrição de insulina para fazer a contagem de carboidratos pelo método de substituição ou equivalentes. Porque o conceito da contagem diz que o que importa, né, não é que as outras coisas não importam, que o mais importante para você avaliar a glicemia 2 horas pós-prandial é a quantidade de carboidratos e não a fonte. E aí as pessoas erram muito e nós mostramos tudo isso na aula 1, que foi ontem à noite. Você está se preocupando com o que você está comendo e não com o quanto você está comendo. E aí, aqui tem um monte de gente que respondeu o quê? O meu maior desafio. A pergunta era assim: qual é o seu maior desafio em relação ao diabetes? Aí eu vou dizer para vocês. A maioria das pessoas respondeu que o maior desafio é comer qualquer coisa ou alguma coisa, porque eu não posso comer mais nada. Eu não posso comer um doce. Eu amo aqui, ó, eu amo doces e nunca mais comi. Olha essa aqui. Não posso, o maior desafio é não comer doces e nem pão. O meu sonho é voltar a comer um bolo. Tô lendo para vocês o que vocês, inscritos, que responderam à pesquisa que foi enviada para vocês. Fui recém-diagnosticada, estou muito perdida e arrasada. Muito medo de comer. Gente, ter medo de comida? Comida é uma coisa maravilhosa. Comida é bom, comida é gostoso. Comida faz parte da vida. Comida é bom, graças a Deus, se você tem comida no prato, comida no seu prato. Ter diabetes não vai tirar de você o prazer de comer. Ter diabetes não vai apagar da sua memória as coisas que você gosta. Olha ali a Maria colocando: nunca mais comi um pão. E será que é o pão? Olha aqui, não poder comer doces, não poder comer em uma festa, não poder compartilhar os momentos com a minha família. Vocês acham realmente que o diabetes é isso tudo? Ou será que você não está sabendo nada? O mais provável, né? Você não sabe o suficiente para tratar o diabetes. Aí pode ser porque você está na mão de profissionais que não estão atualizados no diabetes. Olha ali, a estimada caixinha. Eu, quando fiquei diabética, também fiquei com medo de comer. Fiquei com pânico. E vocês sabiam que tem uma explicação? Qual que é a explicação? Vamos ver se vocês sabem, gente. Qual que é a explicação para ter medo de comida? 100 anos atrás, quando não existia insulina, a única forma de você viver mais uns dias era se você parasse de comer. Se você não comesse, era dieta de inanição, passar fome, para viver mais uns dias. Olha ali a Núbia, minha filha vai para a festinha e não come nada. O Robson, a gente vê tantos endocrinologistas na internet criminalizando a comida. Só pode comer carne, ovo. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não é só para diabetes, não. Todas as vezes que você vê um profissional de saúde
vamos dizer que aterrorizando na rede social ou dizendo uma coisa muito esdrúxula, eu tenho uma sugestão para vocês. Não precisa ser endócrino, pode ser qualquer área. Vá no site da sociedade dessa doença, por exemplo, Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Reumatologia, de Ortopedia, de Psiquiatria, de tudo tem Sociedade Brasileira. Vai lá e estuda. Vai lá e olha quem tá lá. Vai lá e assiste os eventos e pergunta. Eu posso garantir uma coisa para vocês. Nenhum picareta de plantão é admitido em uma sociedade. Nenhum picareta de plantão faz parte de um Conselho Federal de Medicina, de Nutrição. Nenhum picareta de plantão é convidado para eventos das sociedades. Então, se você quiser saber se o picareta de plantão está falando uma coisa certa ou não, vai para o site da sociedade. Eu posso garantir para vocês. Não tem uma única frase na sociedade, no site da Sociedade Brasileira de Diabetes, que diga que você com diabetes não pode comer carboidratos. Nenhuma frasezinha, nenhuma palavra. No site inteirinho eu posso garantir para vocês que não tem uma palavra. Ah, Janice, mas quando eu não como carboidratos, sociedade, tem o pessoal perguntando qual que é o nome da sociedade? Sociedade Brasileira de Diabetes. SBD, né? O nome carinhoso aí que a gente dá, tá? Quando eu como carboidratos, a minha... Raciocina, gente. Quando a cabeça não pensa, o corpo vai padecer, já diz o ditado. Presta atenção. Quando eu como comida, carboidrato, qualquer coisa eu meto, qualquer coisa, né? Quando eu como, a minha glicose vai para 300. E quando eu não como, o meu diabetes fica controlado. Vamos lá? Vamos pensar? Porque tem que pensar, gente. Para tratar diabetes tem que pensar. Eu não posso pensar para vocês. Seu médico não pode pensar para vocês. Seu nutricionista não pode pensar para vocês. Seu enfermeiro não pode, seu farmacêutico não pode, seu pai não pode, sua mãe não pode, seu filho não pode. Presta atenção. Se você tem diabetes e come, não precisa comer muito não, come um pratinho ali de arroz e feijão, um cálculo nutricional do seu nutricionista, né? Desculpa os nutricionistas, gente, você sabe que eu tenho um erro terrível, eu tenho mania de falar as nutricionistas, porque eu só convivo com mulher, né? Às vezes eu até esqueço dos meninos, tá, gente? Então, quando eu falar as nutricionistas, ou os nutricionistas me perdoem, tá? Mas eu tô treinando para não esquecer isso aí. É a força do hábito. Então, a Cris até colocou aí, ó, diabetes.org.br. É só pesquisar lá que eu garanto para vocês que não tem uma palavra lá escrita para você passar fome. Mas vamos lá. Se você come o que tá calculado num plano alimentar para você e 3 colherzinhas de arroz, 3 de feijão. Tô pondo um exemplo, pelo amor de Deus, hein, gente? Tô falando pra você comer isso aí não, porque cada um tem sua quantidade. Se você come 3 colherzinhas de arroz e feijão, um pedacinho de carne, uma frutinha de sobremesa, e todas as vezes que você come o que tá na dieta, no seu plano alimentar, a sua glicemia vai para 250, 300, e quando você não come nada, né? Come aí um bife com folha de alface,
uma rodelinha de tomate ou uma bolinha de queijo para tapear o estômago e a sua glicemia fica maravilhosa, eu tenho uma notícia para te dar. Muito importante. Você precisa entender o diabetes que você tem. Você precisa entender em que estágio do seu diabetes você está. Porque quando você trata, come o que precisa, faz exercício, usa o medicamento ou os medicamentos e você não alcança a meta, só alcança passando fome, eu preciso te dizer que talvez o seu pâncreas não esteja mais funcionando. Talvez você não tenha mais insulina suficiente. Aí você vai ficar passando fome, sofrendo, desenvolvendo uma doença mental, correndo o risco de um transtorno alimentar, que é uma doença psiquiátrica, e você só está empurrando para frente o ajuste do seu tratamento. Aprender sobre o seu diabetes, contar carboidrato, proteína e gordura, parar de ficar o dia inteiro pensando em comida. Quem aí fica o dia inteiro pensando em comida? Quem aí que tem diabetes, que na hora que pensa no café, no almoço, no lanche, já tá sofrendo? Você quer ter essa vida? Deus me livre. Cruz credo, eu não quero. Ninguém quer. Ficar o dia inteiro pensando em comida? Deus me livre. Você mal colocou o pedaço de pão na boca, já está sofrendo com o resultado da glicose de 2 horas depois. Você mal colocou a colher de arroz na boca, você já está sofrendo porque a glicose vai para 200. Acorda. Acorda. Quem tem diabetes tipo 1 pode não ter mais insulina para manter a glicose normal. Quem tem diabetes tipo 2, a história normal do diabetes tipo 2 é que com os anos de doença vai diminuindo a produção de insulina. Mas você tem que escolher, você quer viver em 2022 ou você quer viver em 1921? Que vida você quer ter? Você quer comer todas as vezes escorrendo lágrima pelos olhos? Sofrendo, ou você quer aprender a ter um diabetes saudável? Ou você quer sentar na mesa com sua mulher, com seu marido, com seus filhos e comer um pedaço de pizza? Você quer fazer uma viagem para a praia? Você quer beber sua cervejinha? Você quer comer uma fatia do bolo no seu aniversário? Ou você quer ficar todo dia chorando por causa de um pedaço de pão? Passar o dia inteiro pensando em comida, em como não como, como não como. Tem mais nada pra fazer não, gente? Tem mais nada pra fazer na vida não? Do que ficar o dia inteiro pensando em comida? Aí o povo vem e fala, mas eu não sei fazer contagem de carboidrato, eu não sei nada de contagem de carboidrato. Assistiu a live de ontem? Eu e a Débora ficamos lá 1 hora e tanto falando para vocês. Tá lá, tá salva. Vai lá aprender a introduzir este assunto na sua vida. Vá lá, pega seu caderninho. Entrou atrasado na live? Estuda tudo. Senta na frente do seu médico, do seu nutricionista e do seu enfermeiro e, de preferência, ensina para eles, se eles não souberem. Porque a verdade é essa. A maioria não saberá. A maioria não entenderá. Mas se você não mostrar que sabe, se você não cobrar, se você não parar de passar fome, quando um médico fala com você para parar de comer, você não vai ajudar a mudar a história do diabetes.
Essa que é a verdade. Porque é muito mais fácil para o profissional de saúde falar com você para parar de comer. Parar de comer, falar para parar de comer, não come mais pão, não come arroz, corta o macarrão, a batata, corta o que está debaixo da terra, o macarrão, a batata, a mandioca, o arroz, corta o feijão, corta o leite, corta o pão, corta o pescoço, né? Corta o pescoço, deve ficar mais nada. É muito mais fácil para o profissional de saúde que não sabe. É muito mais fácil. Eu não, Deus que me livre, né? Só se eu tiver com algum grau muito grave de demência. Misericórdia, eu doida mesmo, viu? Pacientes meus, se eu falar algum dia para parar de comer, chama logo o CRM, a polícia, porque eu tenho que parar de exercer a medicina. Misericórdia. Então vamos lá. Quando você aprende, você se liberta. O Robson tá perguntando aqui. Mas adianta comer e aumentar o consumo de medicamentos? Você só precisa aumentar o consumo de medicamentos se o seu corpo, mas dando conta daquela quantidade de comida que você precisa para viver. E aí, Robson, eu tenho uma coisa para te dizer. Você precisa aceitar que você tem uma condição que precisa de tratamento. E que bom que tem tratamento medicamentoso. Que bom que você pode tratar comendo de tudo. Que bom que você pode tomar um medicamento. Que bom que a gente não vive mais em 1921. Que bom que existem várias classes de medicamentos em comprimido para quem tem diabetes tipo 2. Que maravilha que existem vários tipos de insulina para quem precisa delas. Que bom que a ciência avançou e mostrou que você não precisa desenvolver uma doença psiquiátrica, sofrer um sofrimento emocional diário porque você tem diabetes. Que bom que você possa ter a oportunidade de estar aqui às quase 9h30, 1h30 de live, para você entender que você só vai sofrer se você não aprender. Você que tem diabetes só vai sofrer se você não aprender. Rodrigues colocou aqui, ó, estou chocada, eu sou chamada de pré-diabética, passei por um nutricionista e ela me deu 2 folhas de papel ofício só com que eu não posso comer. Sabe como é que chama isso? Foge. Foge. Porque em nenhum lugar no site do Conselho Federal de Nutrição, nenhum lugar no site da Sociedade Brasileira de Diabetes está escrito que você não precisa comer, tá? Que você não pode comer, tá? Aí a Dina colocou aqui, ó, fiz uma pergunta à nutricionista, sabe se ela respondeu? Quem tem que saber sobre isso sou eu. Daí eu repliquei, eu quero saber o que eu tenho exatamente. Se um profissional de saúde responde para você que quem tem que saber disso sou eu e o corpo é seu, você tem que pensar 2 vezes, né? Você tem que saber e aprender. Eu falo muito isso aqui nas lives. Aprenda o suficiente para saber mais do que a maioria dos profissionais de saúde que vierem atender você. Porque é isso que vai acontecer. Você não vai no ortopedista e ele vai saber mais que você sobre diabetes com taxa de carboidratos. Nem no psiquiatra. Nem no pneumologista. Porque ele não é você. Ele não vive o diabetes que você vive. Ele não é endocrinologista. E nem todo endocrinologista, gente, desculpa. Nem todo endocrinologista sabe contagem de carboidratos. Nem todo nutricionista sabe sobre isso. É mais fácil falar para você não comer.
Sabe por quê? Porque o que dá ibope é mandar cortar. O que dá ibope é secar, né? Passar fome e secar. Isso é que dá ibope. Aí você tem que escolher, você quer ibope ou você quer saúde? Que mundo você quer viver? Então essa live de hoje, que era para falar mais sobre as metas, é para dizer para vocês que você precisa saber as metas de cor para você entender a aula 2, para você entender a aula 3 de sexta-feira, para você entender o seu diabetes, para você entender exatamente o que acontece com o seu corpo depois que você come. Se você não sabe esses valores, esses conceitos, dificilmente você conseguirá entender quando você comer um pedacinho de pão. Se você estiver esperando dar 99, meu filho, pode tomar só água, que às vezes nem isso vai dar 99. Ah, boa pergunta da Junqueira. No meu caso, eu preciso emagrecer. É só cortando o carboidrato para emagrecer? Não, gente. Não. Não é só cortando o carboidrato que você emagrece. Você emagrece diminuindo calorias. Não adianta você cortar carboidrato e comer 2 kg, 3 kg de carne por dia. Se você consumir mais calorias do que você gasta, você vai engordar, seja com carboidrato ou sem carboidratos. O que importa é quanto de caloria você está diminuindo. E ela precisa vir dos nutrientes que vêm em encontro à vida que você quer ter. Então parem, por favor, parem de achar que dieta milagrosa vai resolver a vida de vocês. Cortar glúten? Cortar glúten de quem não tem doença celíaca tá escrito aonde? Tá escrito só no site de picareta. E papinho de academia, né? Para não falar que é papinho de boteca, a gente fala que é papinho de academia. Só na cabeça de gente que não tá alinhado com a ciência. Quem tem que cortar glúten é quem tem intolerância ao glúten. É quem tem doença celíaca ou uma intolerância parcial ao glúten. Qual é a meta para o pré-diabetes? Sair do pré-diabetes. A meta de quem tem pré-diabetes é ter glicose normal. E a gente luta para que essa pessoa reverta este quadro, tá? Ana Maria, vamos ter exemplos da contagem? Sim. Amanhã nós falaremos sobre o método básico de contagem de carboidratos, que é para qualquer pessoa que está nessa live. Qualquer pessoa que está nessa live, que use qualquer coisa para diabetes. Entendendo sobre substituições inteligentes, conseguirão ter um controle muito melhor do diabetes. Então, baixem a tabelinha, baixem o manual ilustrado de porções alimentares, para que vocês comecem a treinar, né, os olhos, treinar as porções, tá? Beijo para vocês e até amanhã.